Fala pessoal, beleza? O último vídeo de Interstellar teve uma ótima recepção, muita gente gostou lá, e várias perguntas muito legais surgiram que não deu para explicar direito no filme. Então, eu resolvi fazer aqui uma continuação do último vídeo, explicando alguns dos detalhes que geraram dúvida no pessoal, pelo que eu vi nos comentários, ou que me perguntaram no Twitter ou nas outras redes sociais. Então, vamos lá? Uma pergunta que surgiu algumas vezes foi em relação se aquela maré está sempre apontando para a garganta, então a ponta da maré, se isso significaria então que ela estava parada e era o planeta que estava girando. Mais ou menos verdade isso. Aquela ponta vai estar sempre apontando para a estrela, para a garganta, que no caso é o buraco negro no caso, ou no caso da Terra, apontando para a Lua. E quando o planeta está girando, ela vai continuar apontando para Gargantua. Então, quando ele está aqui embaixo, ele tem uma ponta para Gargantua, então ele vai estar apontando para cima. Quando ela estiver na lateral, ela vai continuar apontando para Gargantua, então o ângulo da maré vai ter girado um pouquinho ali para poder acompanhar isso. Então, o que acontece? A maré vai continuar girando, ela vai continuar tendo um movimento de rotação, mas ela vai ser do mesmo tempo que o planeta demora para poder fazer uma volta de rotação em torno de Gargantua. Então ela não está parada, mas ela está assim girando com a mesma velocidade de rotação. E isso gera outras questões que podem explicar um pouco do movimento da Lua com a Terra. E logo logo eu vou fazer um vídeo mais explicando, tem um monte de detalhezinhos que são legais e que eu não vejo muitos vídeos falando sobre aí. Então faz sentido? Então quando o planeta está rodando em torno de Gargantua, a maré vai girando para continuar acompanhando a ponta, apontando sempre para Gargantua. E o planeta continua girando na velocidade de rotação dele normal, sem nenhuma interferência com isso. Uma outra pergunta que me fizeram, eu expliquei que esse efeito acontece também na Terra, que são as marés que a gente vê, e se o Sol também não seria uma influência maior para as marés do que a Lua. A grande questão é que as marés, elas são causadas não é só pela força gravitacional, mas como eu falei, é a força gravitacional diferencial. Então quer dizer, o quanto a força gravitacional está mudando de um lado do planeta e do outro. Como o Sol está muito longe, apesar da força gravitacional dele ser muito maior, a distância entre um lado e do outro da Terra é muito pequena comparada com a distância total Terra-Sol. Então, o quanto a força vai mudar de um lado ou de outro da Terra é muito pouco. Então, essa diferença de forças é muito pequena. Enquanto você está falando da Lua, a Lua está extremamente mais próximo. Então, o raio da Terra para poder fazer a força de um lado e do outro já é muito mais significativa. Então, isso faz com que a força diferencial de um lado e do outro do planeta seja muito grande. Então, por isso que a maior parte das marés que a gente vê são causadas pela Lua e não pelo Sol. Apesar que o Sol sim causa um pequeno efeito de maré na Terra, mas ele é muito menor do que a Lua. As marés mais fortes ocorrem quando você está com o Sol e a Lua alinhados, e é lá que você tem a maior parte do efeito das marés, porque daí você tem a maré lunar e a solar combinadas, elas fazem uma maré um pouco maior, que são quando as marés mais fortes que a gente vê aqui na Terra. E a última pergunta que me fizeram, e essa realmente eu não expliquei direito no último vídeo, é em relação às duas ondas de maré. Porque todo mundo consegue entender facilmente porque do lado que está mais próximo à garganta se forma uma onda de maré. Mas eu também falei que do lado oposto se forma uma onda de maré e isso não ficou muito bem explicado. Então, como eu falei já algumas vezes, a maré é formada pela força diferencial, pela diferença que tem entre as forças em cada ponto do planeta, cada ponto que o planeta está sofrendo. Então, no ponto que está mais próximo à Lua, você vai ver que a força que a água está sofrendo ali, como aquele ponto está mais próximo da Lua, ele vai estar sofrendo uma força gravitacional um pouco maior da Lua. No centro, a força gravitacional é a distância entre a Terra e a Lua, e do outro lado você
ele está um pouco mais longe, que é a distância do raio da Terra. Ah, eu estou chamando aqui de R, o raio da Terra, e D, a distância da Terra para a Lua, por exemplo. Ou R, o raio do planeta Miller, e D, a distância entre o planeta Miller e Gargantua. Aqui não pode servir, a explicação serve para ambos os casos, não tem nenhuma diferença. Aqui vocês vão ver que o lado que está mais próximo à Lua vai sofrer uma força gravitacional maior, porque ele está mais próximo, então ele vai tender a ficar mais próximo da Lua. A Terra está sofrendo essa força gravitacional e o lado oposto está sofrendo uma força gravitacional um pouquinho menor. E a gente sabe que a Lua vai estar girando em torno da Terra, então elas vão estar uma interagindo com a outra, você vai ter esse efeito das órbitas circulares que vão estar sendo feitas, que a Lua vai estar fazendo em torno da Terra. E aí vem um detalhe, como a gente sabe que a Lua está interagindo na Terra, a Terra tende a ficar um pouquinho mais, um pouco atraída para a Lua por causa da força gravitacional que a Lua exerce na Terra. O mar também vai sofrer essa mesma força, então é por isso que o mar fica um pouquinho mais próximo à Lua e ele vai formar aquela ponta. O que acontece é que o lado oposto está sofrendo uma força um pouquinho menor do que o centro da Terra. Então o centro da Terra vamos falar assim, ele vai se aproximar um pouquinho da Lua, a ponta que está mais próxima vai aproximar bastante da Lua, e aquela ponta que está mais distante, ela vai se aproximar, mas ela vai se aproximar menos do que as outras. Então você vai estar o lado mais próximo se aproximando bastante, formando uma ponta, o centro se aproximando um pouquinho, vamos falar assim, e fazendo que o lado que está mais longe, que sente menos gravidade, fique um pouquinho mais longe do centro. Então, para quem está sentado na Terra, é como se o lado que está mais próximo estivesse se afastando, porque ele está sendo puxado, e o outro lado que está sendo puxado menos, ele também se afasta. Então você vai formar essas duas calotas de um lado e de outro. Então é por isso que, apesar de um lado estar sendo puxado, o outro lado que é puxado menos também aparece se afastar para quem está na Terra, formando essa elipsoide dos mares. Então é muito legal. Então você está formando esse efeito porque ali é exatamente que a força menor faz com que ela se aproxime menos. Então é por isso que forma as duas pontas de cada um dos lados. Esse aqui foi só um adendo ao último vídeo, porque alguns detalhes que tinham passado batido mesmo e as pessoas não tinham ficado claro. Espero que vocês tenham gostado dessa série que eu criei, A Ciência dos Filmes. Se vocês querem ver mais filmes dessa série, por favor, se inscrevam aqui, manda para os amigos, mostra aqui, comenta aqui nos comentários falando se vocês querem ver mais, que outros filmes vocês querem ver a ciência discutida, que eu vou trazendo mais vídeos para a gente poder falar. Se inscrevam aqui no canal, clica aqui na inscrição, clica aqui no sininho para poder receber os novos vídeos quando eu lançar. E semana que vem eu tenho mais vídeo. Esse aqui é um extra, não conta com o vídeo da semana. Semana que vem tem um vídeo que vocês estão me pedindo já essa semana inteira. Acho que vocês vão gostar do tema, beleza? Então até terça aí. Falou!